Olá, meu nome é Ana Cristina Maciel. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro João do Trombone e as Vacas Bailarinas, da autora Silvia Helena Fiuza, publicado pela Semente Editorial e ilustrado por mim. O título já me fez assim, né, querer na hora, achei muito bacana, muito divertido. E quando eu comecei a ler a história, eu me apaixonei assim de imediato. Demorou um pouco, como todo o processo, né? A gente faz uma leitura, depois a gente fica namorando a história, e é aquilo, né? O processo criativo, às vezes você está debruçado sobre, né, os papéis e não chega a nada, e do nada surge aí um primeiro insight, e eu comecei a esboçar, né? Então foi um livro muito gostoso de fazer, com algumas tentativas, né? Até a gente conseguir construir mesmo uma narrativa que viesse, né, ao encontro da história. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje do miolo do João do Trombone. A utilização das técnicas para o João do Trombone e as vacas bailarinas foi técnica mista. Utilizei muita canetinha, muita tinta, um toque de aquarelado e a base toda em nanquim, para compor esse personagem tão simpático e carismático. Então, eu fiz uma ilustração inicial com o João, né, tocando trombone, uma vaca saindo super animada de dentro, já para retratar esse espírito, né, musical que vai acompanhar o livro. E as vacas apostam muito nesse potencial artístico do João. Então, a primeira ilustração, né, muito nanquim, começa um preto e branco, né, um pequeno cactus à esquerda, num caminho, né, longo, né, cheio de curvas, para chegar então à vila onde o João mora. Então lá no final já tem um indício, com casinhas coloridas, né, com muito verde, com vaquinhas. E quando a gente chega na vila, eu quis colocar uma cor bem mais intensificada, né, para mostrar ali vida, né, movimento. Esse pavimento em preto e branco que eu utilizei com nanquim é algo que vai ser recorrente, né, durante a história, para pontuar também a escrita, né, do desenho e fazer uma moldura. O coreto é uma figura super importante na história, né, porque é no coreto que as pessoas se reúnem, e o grande sonho do João era tocar, né, na praça. Então o coreto é uma ilustração que a gente vai esbarrar, com algumas nuances, né, de modificação, mas que vai estar, né, acompanhando aí, a história toda. Na sequência, a gente tem já a cidadezinha, né, onde eu também abusei das casinhas coloridas, agora já não tão intensificadas, né, para a gente ter realmente esse segundo plano. Então foi mais lápis de cor mesmo. E do lado direito a gente já tem um contraste um pouco maior do coreto e já tem figuras ali dentro, música rolando, uma vaquinha já meio curiosa, né? Notando a cena, e a prefeita, né, vindo assim com muita propriedade, né, nessa vila tão interessante, caminhando aí perto desse chafariz. Quando a gente tem, então, agora a figura do João, né, quando ele aparece pela primeira vez, é um João sonhador, né, um João que tem, eu fiz uma espécie de mandala atrás dele para poder mostrar, né, essa vilinha colorida, e ele está fitando ali o grande presente, né, que é um trombone grande dourado. Ele muito feliz saiu com esse trombone, né, para tocar para todos da cidade, mas ele não foi muito bem sucedido, não. Todos odiaram. E para essa ilustração, eu utilizei muito assim tons mais pastéis para dar um degradê, né, na diversidade aí de tons de pele. E o João teve uma correção digital na pele. E é isso, assim, né? Aí nessa parte é a primeira experiência que o leitor vai ter com o som. Então, que som será que o João está produzindo que a população está tão brava? Vamos ouvir? Nessa cena, a gente tem aí o pavimento acompanhando, né? Um padre muito bravo e um João muito triste, né? Porque ele não está realmente sendo bem aceito, né? Em função da sua música.
Para espanto do João, ele tinha ali sim um fã-clube, né? Então as vacas adoravam a folia. Então ali ele conseguia se sentir à vontade para tocar. Então essa cena segue a questão do pavimento, da chegada ali da cidadezinha do João, com preto e branco, e uma explosão aí nas bailarinas, nas vacas, né? E no João, com bastante alegria, num ambiente que ele podia se sentir, enfim, à vontade. Nessa cena, o João, bem triste, né, com as notas musicais no chão, já estava super desacreditado, encontra um professor, né, muito disposto e muito maluco, com as suas partituras voadoras. Então, eu quis colocar quase que os mesmos tons, só que invertido, né, entre o João e o professor, para a gente ter uma atenção maior na cena, nessa questão da musicalidade que ia entrar em cena agora, né, não exatamente os personagens, né, com destaque contrastante. O maestro está passando, né, por essa cena, intrigado, porque ele está escutando um instrumento que está sendo muito bem tocado. Então eu fiz uma reprodução desse início da chegada da Vila do João, né, com esses pavimentos e o cactus, e o maestro mais à direita, assim, intrigado mesmo, para tentar entender quem estava tocando aquele instrumento. Essa cena tem um fundo preto porque o destaque maior tem que ser o João, o contentamento dele e o som que está saindo, né, do trombone. Então, é uma cena que ele tem uma diferença estética com relação às outras ilustrações, mas é exatamente para dar esse, né, esse efeito. Como é que será que o João está tocando? Vamos ouvir? A vila aqui aparece com muitas cores também, nesse formato arredondado de mandala, né, de vida acontecendo, e eu dei uma intensificada nas cores tanto das casinhas como do maestro com João, porque esse momento realmente é de muita alegria, né? Ele foi convidado, então, para ser um músico de verdade. Então, o João está com esse aspecto sonhador, né, cheio de expectativa, então, do que está por vir. O grande dia do João tocando na praça e realizando o seu sonho merecia, então, vários elementos, né? E a gente tem todo mundo chegando, as vacas descendo a ladeira, o maestro, todo mundo muito animado, e o João com muito contentamento, né? Podendo realizar o seu sonho. Então, é lindo, e vamos ouvir, então, o que esse pessoal estava tocando com tanta alegria nesse dia tão especial. O final é uma grande explosão de elementos de música, de alegria, né, de texturas que vem de todo lado para mostrar então realmente essa farra que virou, essa grande atração que virou o João tocando e levando alegria, né, para a cidade inteira.